Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos aprender a criar formulários no Gen Educacional. Então estamos aqui na página inicial, vou clicar no menu Secretaria, Configurações, vou clicar no aplicativo Formulários. O primeiro passo é fazer o cadastro básico desse formulário. Então vamos lá, ele está pedindo aqui nome do formulário. Eu vou colocar avaliação de... Vou colocar avaliação de docentes. Ativo igual assim, o tipo é público, porque essa opção de tipo sistema são apenas os formulários que já vêm com o Gen Educacional. Então nós vamos deixar a opção público. Data início, vamos colocar aqui uma data e uma data fim. O formulário irá respeitar essa vigência, ou seja, ele vai ficar disponível nessa data início até essa data fim. Então é importante vocês se atentarem a essa informação. Tipo de notificação. Aqui o formulário, você quer que ele seja notificado, que ele seja aberto por pop-up ou após o login. Ou seja, lá no canal do aluno, quando o aluno fizer o logon no canal do aluno, você quer que esse formulário, que esse aluno seja alertado através de um pop-up, ou que assim que ele fizer já o login, já seja aberto a consulta de formulários para ele fazer o preenchimento. Então eu vou deixar marcada a opção pop-up. Aqui embaixo é um cabeçalho do formulário, então nós vamos colocar aqui. Preencha com bom, regular ou insatisfatório. Então esse aqui é um cabeçalho do formulário. Vou até colocar algo mais aqui, vou colocar formulário de avaliação de docentes. Preencha com bom, regular ou insatisfatório. Então esse aqui é o cabeçalho. Aqui embaixo ele está pedindo para eu adicionar quais os ambientes que esse formulário será disponibilizado. Então esse aqui eu vou disponibilizar ele no canal do aluno. Quando eu clico no canal do aluno, veja que ele está pedindo para eu selecionar qual que é a turma que vai preencher esse formulário. Então eu vou colocar aqui que vai ser a turma do superior em administração de empresas. Vou clicar no botão adicionar e já está salvo esse formulário. Veja aqui embaixo, olha lá, avaliação de docentes, tá? Então o formulário já está cadastrado. Eu já tinha 2 formulários cadastrados. Esse aqui foi o terceiro. E eu posso vir aqui e clicar no botão imprimir. Ele vai me abrir apenas um preview aí desse formulário, olha lá. Então veja, nós temos o título dele, avaliação de docentes, formulário de avaliação de docentes, preencha com bom, regular ou insatisfatório. Vou fechar o relatório e agora nós vamos começar a configurar o formulário. A outra opção que nós temos aqui é ver os resultados, né? Os resultados nós vamos ver depois que os alunos começarem a preencher, nós vamos poder clicar nesse botão aqui de resultados. Então a primeira coisa agora que eu preciso fazer é configurar o formulário. Vou clicar nesse botão. E aqui ele está me falando, nesse formulário você poderá cadastrar várias perguntas e respostas. Basta informar os dados abaixo e clicar em adicionar. Então, a primeira coisa que ele está me pedindo é para eu colocar a pergunta. Então, eu vou pegar a primeira pergunta aqui. Coloquei a primeira pergunta, a ordem de apresentação vai ser a minha primeira pergunta, ativo igual assim, a resposta é obrigatória também igual assim. Aqui eu poderia colocar alguma instrução para essa pergunta, né? Ou seja, alguma dica que possa ajudar a pessoa a responder aí essa pergunta. Vou deixar vazio. Esse tipo de pergunta aqui, qual que vai ser? Ela vai ser uma resposta, vai ser para uma resposta aberta, ou uma seleção de resposta, ou um título, apenas texto. Eu vou colocar aqui, seleção de respostas. Então aqui embaixo eu já vou colocar, digite a resposta. Se eu fosse optar por uma resposta aberta, veja que aqui embaixo eu não vou precisar mais digitar a resposta. Mas como eu quero uma seleção de respostas, então eu vou precisar informar aqui quais são as respostas que o aluno poderá
responder aqui. Então, como eu coloquei que é bom regular, então vou colocar a primeira bom, a ordem de apresentação é a primeira, vou clicar no botão adicionar, então olha lá, veja aqui embaixo, ele já me colocou lá o pergunta, e aqui embaixo a primeira resposta. Eu vou colocar a segunda resposta, regular, ordem de apresentação 2, e a outra é insatisfatório. Ordem de apresentação 3, adicionar. Pronto, eu já tenho uma primeira pergunta já criada. Se eu clicar no botão imprimir, eu vou fazer um preview desse formulário. Olha lá, veja, eu já tenho a primeira pergunta e as respostas dela. Vou fechar o relatório, vou voltar para cá e vou clicar nesse botão nova pergunta. Ele vai me limpar as informações aqui em cima e eu vou digitar uma nova pergunta. Vou copiar uma pergunta aqui já pronta. Ordem de apresentação vai ser agora número 2, ativo, também é uma resposta obrigatória. Não vou colocar uma instrução, ela é uma seleção de respostas aqui. Bom, regular e insatisfatório. 3, adicionar. Veja aqui embaixo, olha lá, então já tem a pergunta 1 e a pergunta 2. Vou colocar mais uma pergunta aqui, então vou clicar no botão nova pergunta. Vou colocar essa daqui. Ordem de apresentação 3, também ativo igual assim, resposta obrigatória, vou deixar em branco, e aqui ela vai ser uma seleção de respostas também. Bom, regular e insatisfatório. 3. Pronto, já tenho 3 perguntas, acho que para mim já basta. Então, se eu clicar aqui no botão imprimir formulário, veja só, esse formulário aqui ele já está preparado, tá? Então, o Gen também te dá essa possibilidade de você gerar esse formulário e você imprimir, tá? Esse formulário aqui para poder estar entregando para a pessoa poder digitar ou não. E também, principalmente, deixar esse formulário automatizado, ou seja, como nós configuramos lá para ele ser disponibilizado no canal do aluno, assim que o aluno, né, aquela turma que nós selecionamos, acessar o canal do aluno, esse formulário já vai ser aberto para esses alunos poderem fazer aí as respostas, o preenchimento, né, desse formulário. Então, dá para você perceber, eu vou voltar aqui, que a criação de um formulário é muito simples, tá? E a outra opção que eu tenho aqui são os resultados, tá? Então, depois que eu tiver ele preenchido, eu posso clicar aqui e eu vou poder ver aí as respostas dele. Como eu não tenho nada preenchido, né? Tá vazio, eu devo ter algum aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, teste de formulário. Era um formulário teste. Vou clicar em carregar. Olha lá, veja aqui que ele já tem, por exemplo, que um aluno respondeu esse formulário e eu tenho aqui a pergunta e a resposta, né? E eu poderia muito bem aqui clicar com o botão e pedir para gerar para XLSX, ou seja, eu posso gerar essa consulta aqui para Excel e eu poder fazer aí um outro filtro, uma outra gestão em cima disso. E aqui embaixo eu tenho a visualização gráfica, né? Então, como eu já selecionei o teste de formulário, eu posso vir aqui e ele está me falando, ó, selecione a pergunta que eu quero visualizar. Então, lá, qual a cor que você prefere? Cliquei em carregar. Ele me trouxe azul 100%, mas por quê? Porque aqui só teve um aluno só que respondeu, né? Então, a opção que ele respondeu foi azul, ele me deu 100%. Óbvio, se tivesse outras opções, o gráfico de pizza aqui traria outras cores, né? Então, a mesma forma são as outras respostas também. Lá, selecionei outra, ele também me trouxe 100%. Você pode também consultar os formulários que foram preenchidos, tá? Então, aquele formulário que nós mostramos para vocês ali, naquela opção de resultados, eu poderia ter vindo aqui também nesse link e clicar consultar formulários preenchidos.
aqui ele vai me mostrar todos os formulários que já foram preenchidos, tá? Aqui é um exemplo de um, aquele que eu mostrei para vocês que tinha o resultado. Se eu clicar aqui no botão imprimir, ó lá, veja que ele me imprimiu o formulário com as respostas que o aluno respondeu aqui, tá? Aqui eu tenho a data de preenchimento, o status, né? O horário, tudo mais. Então essa aqui é uma maneira de você estar também imprimindo. Se eu clicar no botão alterar, olha lá, ó, você não pode alterar esse formulário, pois o mesmo encontra-se finalizado. Se ele não estivesse com status finalizado, você poderia estar fazendo aqui a alteração, tá? Caso contrário, ou seja, o aluno, lá no canal do aluno, ele já havia respondido esse formulário, então automaticamente o formulário ele é finalizado e não é possível realizar mais nenhum tipo de alteração.